E aí, rapaziada esperta, mais um Respirando o Grêmio. E a gente vai trazer uma pauta que foi sugestão do Michael Weber. Primeiro falar rapidinho o que é o nosso canal. Nosso canal é um canal de amigos, a gente tem no YouTube, né? Que é onde vocês estão vendo, e também no Facebook, que tem a página Respirando o Grêmio. Que além dos nossos programas... Eu tava viajando aqui. Que além dos nossos programas... Que além dos nossos tem posts diários e tal, com conteúdos do Grêmio, e também lives sempre pós-jogos, pra ser a questão do factual, né? Pegar o factual. Até esqueci o que eu ia falar agora, eu tô viajando. Tem Instagram também, Flávio? Do Respirando Grêmio, sim, tá lá no Instagram Respirando Grêmio. Barbada de achar. E a pauta que... Ah, outra, como a gente não tem patrocínio, né? Nenhum. Nós não temos, às vezes, tempo, né? Nem pai e mãe, porque geralmente pai e mãe então a gente faz tudo no amor pelo Grêmio, e é justo isso, então eu tenho que fazer o Twitter, tá? Do Respirando o Grêmio. Eu tô me cobrando, tá? Quando eu assistir o programa, eu vou me lembrar que eu tenho que fazer o Twitter. Então é isso. Eduardo, quando tu estiver vendo esse programa agora, tu faz o Twitter do... É tipo uma coisa de volta para o futuro, assim. Legal, né? Como é que era o McFly? Tem alguém McFly. Então a gente vai falar agora de uma sugestão de pauta de um inscrito no canal e que comentou. Então faça que nem o Michael Weber. Ele fez um comentário e sugeriu uma pauta, e a gente vai usar a pauta dele agora. Vai usar a pauta dele não. A gente vai falar sobre a pauta. Abordar a pauta. Abordar que ele sugeriu. Isso. E agradecer ao Michael Weber por essa interatividade. E faz como ele, te inscreve no canal, vai lá no sininho lá pra te avisar quando tiver vídeo novo. A gente põe vídeo sábado pra domingo, segunda, quartas e sextas. E curtam a página. E sigam no Instagram. E a gente faz live depois de cada jogo, um de nós na página do Facebook sobre o jogo. Se você for rico empresário, nos patrocine. Se você for rico empresário, nos patrocine. Flávio? Não, depois não, se você for rico, tá se terminado. Se você for rico depois desse merchan, olha aqui, ó, tô orgulhoso de você. Só que tipo assim, se você for rico empresário, mas fizer trabalho escravo, explorar o teu empregado e coisa, não nos patrocina. Não nos procure. Isso aí, nós não queremos caras metidos. Se fizer assim trabalho lá com criança na China, criança na Tailândia, como um monte de empresa tem, né? Não nos patrocina. Tá, então vamos lá pra pauta do Michael Weber. Qual é a sugestão do Michael? É o dia, que eu não lembro agora... 25 de novembro de 2005. Não, 26. 26 de novembro de 2005. Não, peraí. 26 de novembro de 2005. Pra não ficar, daqui a pouco... os caras que respiram o Grêmio erraram a data. E não sabe a data. É 26 de novembro de 2005. Náutico 0, Grêmio 1, tá? Batalha dos Aflitos, que gerou 2 documentários tão importantes pra esse jogo. Um da RBS TV e outro ali do Peninha, com uma outra produtora, que é o mais legal. Isso que é melhor do que o oficial do Grêmio. É, muito melhor. Galera, vamos falando... tem o oficial do Grêmio, não da RBS TV, fiz errado, falei errado. Galera, vamos lá então. Flávio, conta um pouco mais sobre esse dia aí. Cara, esse dia, pra todos nós, né, foi um dia insano, assim. Eu, por exemplo, até... Tá, vamos só contextualizar, tem gente que de repente não sabe, né, como tu falou da tua amiga. Era o último jogo do quadrangular final da segunda divisão em 2005. O Grêmio precisava do empate contra o Náutico, ou que o Santa Cruz não vencesse a Portuguesa de Desportos. Sim. O jogo da Portuguesa, a Portuguesa acabou sofrendo a virada do Santa Cruz. 2-1. 2-1, e teve um momento crucial no jogo do Grêmio, o Grêmio com 7. E aí o Flávio vai contar um pouco, já falando do jogo. Por exemplo, eu, naquele dia foi um dia insano para todos nós gremistas, enfim. Que eu, por exemplo, não tenho por hábito, eu não gosto, assim, e cada um tem a sua mania, superstição, assim, frescura e tal. Eu não gosto de ver jogos muito decisivos de galera, assim, muita junção e tal, enfim. E esse jogo, fatalmente, eu acabei fazendo isso. Não me arrependo, enfim, e tal. E deu todas as nuances do jogo. Tu tava onde, com quem? Eu tava com um grupo de amigos aqui no bairro Partenon, até na casa de um deles. E se resolveu se juntar, vamos ver o jogo. Beleza. Vocês eram em quantos? Nós éramos em 5. E aí o jogo foi se desenvolvendo e tal, toda aquela tensão. Me lembro que era um dia de calor, muito quente. Sim, o jogo foi um sábado às 4 da tarde. 4 da tarde. E eu me lembro assim, na hora do primeiro pênalti, que o Náutico erra, enfim. Quebrou do Carvalho e depois o Ademar, né?
Sim, mas o Ademar ficou famoso, jogou até no Caxias. Enfim, aí deu o primeiro pênalti, o Náutico vai lá, erra o primeiro pênalti e dá aquele alívio, assim, ó, lógico que hoje não vai passar nada. Só que a gente não esperava que fosse ser um dia, assim, de uma carga de emoção absurda, assim. Absurda a ponto de do juiz dar aquele pênalti, o segundo pênalti do Ademar, e todo mundo que estava, meus amigos, a gente pensou, tá, beleza, aconteceu uma vez, os caras erraram, eles não vão errar a segunda. E o Scaloni já tinha sido expulso, né? O Grêmio com Exato. 10. E ali todo mundo pensou, acabou, vamos ficar mais um ano nessa inferno de Série B, e mais um ano lá, o outro lado enchendo o saco e tal, porque era um ano que eles estavam para ser campeão brasileiro, né? Se não fosse, né, o nosso amigo Luiz Sveiter, abraço pro Sveiter. Não foram pro Corinthians era melhor. E era um risco financeiro E gigantesco. o risco financeiro e ainda tinha a piada pronta, né? Grenal. Exato. Ainda tinha a piada pronta. Exato. E eu me lembro que ficou, eu acho que o momento de maior tensão foi aquele o período que se desenvolveu as expulsões, as invasões de campo, entre aspas, polícia, enfim, até a avó do Badanha estava no campo. Eu acho emblemático. Até a hora da cobrança do pênalti. Ficava aquela expectativa, porque cogitou-se o Grêmio sair do campo. Sim, né? Sim, eu queria que o Grêmio saísse do campo. Eu não queria que o Grêmio saísse do campo. Eu gritava, claro, mas só o jogo, não ter jogo. Sai de campo. Que fosse pro tribunal depois. É mesmo? Eu sim. Mas eu acho que seria muito E tinha pior. vertentes do Grêmio Tanto que internas demorou quase 20 minutos. E aí só pra terminar, porque eu também já estou me alongando bastante. Mas tá legal a história. E aí, tá, beleza, cobra o pênalti, aí toda a gurizada enlouquecido e tal. E aí o Flávio, sempre foi meio irracional, né? Tu e o Sandro Goiano no vídeo. Não, e aí o pessoal se abraçando e pulava, eu falei, galera, não acabou o jogo, galera, não acabou o jogo. 11 contra 7. E aí tá, e aí eu fiquei pensando assim, como é que nós vamos segurar agora, né? E aí se desenrola a jogada e tal, do gol do Anderson depois. E aí eu só me lembro de chorar que nem uma criança, assim, sabe? Eu, tipo, graças a Deus, sabe? Era um gol, assim, que era inimaginável, uma jogada assim que ninguém esperava. A gente só queria que defendesse o pênalti e terminasse o jogo. E terminasse o jogo. E aí, saiu o gol do Anderson, e aí todo mundo se abraçava, chorava, tinha nego dando cambalhota, tinha que foi pra rua gritar e tal. Tanto que os minutos finais, a gente não viu os minutos finais. Deu o gol, todo mundo comemorou, se abraçou e tal, e todo mundo, vamos pra gente, o Grêmio não vai tomar mais gol do Náutico. E, enfim, foi o que aconteceu e tal. Mas eu me lembro muito, assim, desse dia, apesar dessa história, mas uma coisa que eu sempre digo, assim, a gente comenta sempre, a gente comemora o feito, mas é assim, ó, eu espero nunca mais passar por aquilo. Mas foi um divisor de águas, né? Não, sem dúvida. Mas foi emblemático. Nunca mais passar por Cara, eu me lembro a capa do jornal inglês, era The Fight Club. Sim. Não tinha mais, né? Depois tinha um jornal espanhol que nem 4 expulsões e 2 pênaltis para o time de Ronaldinho, porque o Ronaldinho estava no Barcelona. Mas eu, assim, nunca mais. Foi demais. A história é linda, é bacana, é legal pra nós, a gente sentir. Emblemática. É emblemática, mas todo o desenrolar dela. Foi do caralho, nossa. Eduardo. O meu relato é o seguinte, eu vi o jogo com meu pai, né? E tão doente quanto eu, e alguns primos. Tinha um primo que veio do interior, que é colorado. Ele ficou num cantão assim, né, da sala, e tava com calção vermelho. Meu pai tinha tomado umas berita a mais, né? Cara, o primeiro ataque do Náutico, ele deu um sorrisinho, sabe? E meu pai, sai daqui. E ele... Chispa daqui, chispa. A palavra foi essa, chispa. Ele botou a minha mãe, não, que isso? Não, mas ele pode depois dormir aqui, mas durante o jogo sai, dá uma volta. Mandou pra sair de casa. Isso, sai de casa. Achei que era sair da sala. Depois tu volta aqui pra casa. Esse foi o fato 1. Aí depois, óbvio, né, cara, um dos jogos mais emblemáticos da história do futebol, né? É uma epopeia. Se fosse escrito um roteiro de cinema... Inverossímil. A gente diria, só em cinema pra acontecer uma coisa dessa. Cara, eu sou muito fã dos detalhes, tá? Cacalo invadindo o campo, cabelos esvoaçantes, parecendo Marlon Brando no Poderoso Chefão, entendeu? Isso eu falei pro Cacalo depois, ele deu risada. Marcel cavando a marca do pênalti. Eu disse assim, ó, Cacalo tem o nosso Marlon Brando, ele deu risada. Tá, enfim, acabou, aí deu os pênaltis, né, óbvio, as circunstâncias, as expulsões,
Eu acho genial também do Peninha, né? Do documentário, que eles são expulsos e vão pro vestiário, né? Sim. Aí é legal que Só pra relembrar, né? O Scalona foi expulso antes e depois na confusão o Patrício, o Domingos, né? Não por essa ordem, e o Nunes lá da Alegrete. Um alegretense que começou toda aquela confusão. E é genial o seguinte, meu, quando o Nunes é expulso, né? Que é o primeiro expulso. Não, o Scalona primeiro expulso, né? Eu digo na confusão. Na sequência, né? E aí o Nunes é expulso, vai lá pro vestiário e o Scalona, foi expulso também? Aí o outro é expulso, vai pro vestiário. Sim, Patrício. Tu foi expulso também? Mas é genial. O Domingos é o último que dá o soco na bola. É um roteiro de cinema... Tá. E assim, aí acabou o jogo, né? Não, desculpa. Aí deu o pênalti, o segundo pênalti. Depressão total. Cara, eu levantei e dei um soco na parede. E aí não cheguei a quebrar, mas trincou, tá ligado? Esses 3 ossinhos aqui. E ficou mole, sabe? O dedo assim. E aí, cara, o meu pai começou a me xingar. Doente, retardado, passa do limite. Minha mãe passou... Parece meu pai me xingando. Minha mãe começou a xingar os dois, né? Para de brigar. Então, assim, a meia hora, né, que foi do pênalti, tá? Até bater o pênalti, eu nem vi muito do que aconteceu, eu tava brigando com meu pai. E aí, quando deu o pênalti, a gente parou um pouquinho assim, e aí se abraçou. E aí deu uma festa, aí a gente foi indo pra Gate, né? Tomar um... Antes eu fui no hospital fazer... Curativo. Enfaixar a mão, eu cheguei a enfaixar a mão e fomos beber lá depois na Gate. E na Gate, cara, isso aí... Tinha um gurizão, tá? Com uma bola no... Canhotinho, cara. Que era negro, tá? E tinha o cabelo assim, parecido com o Anderson. E ele brincava, eu sou o Anderson, eu sou craque. Tipo ou não tipo? Eu fiz tipo ou não tipo? Cara, o cara tava... E aí, meu, foi genial, porque a gente abriu um clarão na Gate, tá? E o guri fez o gol numa parada de ônibus. Que caralho. E teve uma avalanche, entendeu? Ali na espetacular. Tipo ou não tipo? Tipo ou não tipo. Cara, eu vi o jogo sozinho, no meu apartamento, eu morava na Luiz Afonso. Como o Flávio, esses jogos que são muito tensos, e eu tinha certeza que o Grêmio precisava de 8 em 9 resultados e que ia dar o 9, sabe? Aquele medo da... E na hora, primeiro teve o pênalti do Bruno, o Bruno errou, aí pensei, esse filho da puta não vai dar outro pênalti contra a gente, né? O cara é polícia ainda, né, velho? O cara é o... Djalma Beltrán. Aí, beleza, o jogo foi, Scalona foi expulso, e o Mano tinha deixado o Anderson no banco, né? Daí entrou o Lucas no intervalo, daí botou o Anderson. E eu pensei, num contra-ataque o Anderson vai fazer o gol, e tava já começando a ficar confiante. E aí tem um lance na área do Grêmio que ele não dá o pênalti do Galato, e logo em seguida... O Galato sai rastejando. Rastejando. E logo em seguida tem a mão do Nunes, que não foi, né, que tava colado ao corpo, ele dá o pênalti, expulsa o Nunes, toma o peitaço do Patrício, expulsa o Patrício. Aquela confusão, eu fiquei prostrado durante 20 minutos, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei sentado. A única coisa que eu fiz durante esses 20 minutos. A única coisa que eu fiz nesses 20 minutos foi xingar o Anderson. Porque o Anderson falou assim, estão roubando dos times do Sul. E eu, cala a boca, do Inter não tô roubando caralho nenhum, porra. Sabe que lembra? Porque no Inter até jogou com o Palmeiras no domingo e tal. Fiquei puto com o Anderson. Aí o Ademar bate pênalti, o Galato defende e é escanteio. Daí, comemorei, comecei a gritar, socar tudo, só que pensei, que nem falar, 11 contra 7. Dá o escanteio, o Pereira atira, até o meu amigo Gerson Vieira fala, Pereira eterno, que deu o passe pro gol. Marcelo Costa tabela com Anderson, Batata vem, faz a falta, é expulso. Aí os gremistas vai no meio campo. E aí quando a câmera volta, o Anderson tá... Quase na cara do gol. Na cara do gol. E aí tu vê que... E eu pensava assim, o cara vai fazer o pênalti, e ele vai ter que dar, né? Porque até o que o Anderson fala no vídeo... E aí quando o Anderson dá aquele tapa, cara, eu começo a chorar. Até agora me emocionei muito lembrando. Eu ligo pro meu pai morava em Alegrete. Eu ligo e começo a chorar no telefone, agradecer por ser gremista, agradecer por ter passado aquilo pra mim. E chorar muito, assim. É uma loucura, né? É um negócio descontrolado, sabe? Apoteótico. Né? Apoteótico, aí eu volto... Os minutos finais acompanhei nervoso, porque pensava, não pode virar. Mas depois quem conhece futebol sabe que depois que acontece uma coisa dessas... Depois do gol do Anderson... Não, acabou. Sim. Aí eu fui pra Cidade Baixa, né, encontrei amigos, encontrei minha irmã, aquela loucura total. E daí encontrei uma mina, e aí foi só felicidade. Uma das minas mais gatas que eu já peguei. E foi muito bom esse dia. E esse dia é emblemático. E tu também deve ter feito...
tu que é o faz parte da nossa audiência, manda pra gente também como é que foi esse 26 de novembro de 2005, que é inesquecível pra qualquer torcedor do Grêmio. Flávio, vídeo de até 1 minuto. Do caralho. Flávio, tu quer fechar? Vamos deixar pro próximo... Também mandem um vídeo, né, lá por mensagem na página, né? Tá, isso. Desse dia, que esse dia foi muito louco. Esse dia é o dia mais foda dos fodas, dos fodas, dos fodas. E não é o dia mais foda do Grêmio, é o dia mais foda do futebol, entendeu? Não tem nada que se iguale esse dia. Os colorados ficam... Não, é o dia mais foda da história da humanidade. Da história da humanidade, velho. Da história... Nem quando o Lázaro ressuscitou foi tão foda. quando o Anderson falou, dibro ou não dibro. Galera, aquele abraço e eterno 26 de novembro de 2005. E jamais nos matarão. Jamais.